E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de História, isso mesmo, trabalhando aí um pouquinho com relação à questão da formação do nosso Brasil e, é claro, os povos que tiveram participação nessa construção. Então vamos ver aqui, ó, os povos indígenas e a sua contribuição para a diversidade da cultura brasileira. Quem desenvolveu esses slides foi a professora Caroline Rodrigues de Mello. Quando os colonizadores europeus chegaram ao continente americano, se depararam com os primeiros habitantes humanos dessa terra. E por inicialmente pensarem que haviam chegado à Índia, os chamaram de índios. Mais de 500 anos se passaram e grandes injustiças em relação aos índios ainda acontecem. A começar por essa genérica denominação, que não leva em conta as diversas culturas, tribos e povos indígenas existentes em nosso país. Não existe um único grupo indígena, tampouco uma única cultura. São inúmeros povos, formas de se relacionar, línguas e culturas diferentes. Então aqui, na verdade, nós não temos apenas um tipo de índio. Na verdade, nós temos povos indígenas, certo? Essa noção aí de índio é uma noção errada. O que a gente pode falar, o correto é povos indígenas, que a gente está se referindo a várias etnias, vários povos diferentes, com culturas, línguas e origens distintas, tá certo? Nosso país possui uma diversidade cultural muito grande. Temos em nossos costumes influências dos povos que ajudaram a compor a sociedade brasileira. Fazem parte da cultura brasileira, por exemplo, elementos culturais europeus, africanos e, é claro, indígenas. Muitos desses elementos estão tão presentes em nosso dia a dia que nem imaginamos se tratar de ricas heranças de outros povos. Você sabia que as lendas que fazem parte do folclore brasileiro, como a da Iara, do Curupira e do Boitatá, são lendas indígenas? E aí, também, vocês sabiam disso? Pois é, a gente herdou essas lendas, certo? Entre outras tantas lendas, justamente aí dos povos indígenas. Vocês sabiam que muitos dos chazinhos medicinais que conhecemos para tratar vários problemas de saúde e temperos aprendemos a usar com os índios brasileiros? Vamos ver agora alguns dos temperos e ervas medicinais que a gente usa na nossa cozinha. Vamos lá? Aí, ó, o guaraná, o urucum, a catuaba, o capim-cidreira, o alecrim, ó, também. E a nossa alimentação, que é tão rica? Muitos de nossos alimentos são originalmente indígenas. Sabia disso? Vamos ver aqui então. A mandioca, ó, sendo descascada aí pelos indígenas, certo? A própria farinha da mandioca, que a gente utiliza muito em várias receitas, inclusive, ó, em uma comida que é aqui muito presente no Nordeste, certo? Que é a tapioca. Tapioca, também é tão conhecida aqui no Nordeste, é uma herança indígena, uma herança aí dos povos indígenas. O milho, ó, também é uma das heranças dos povos indígenas. A própria pipoca, ó, a pipoca ali, que vem aí justamente dos povos indígenas, a batata doce, o amendoim. Herdamos também de nossos indígenas diversos objetos que fazem parte do dia a dia de muita gente. Vamos ver aqui quais são eles. Como as redes aí de pescas, canoas, armadilhas de caça, pesca. Aprendemos também a fazer utensílios de cerâmica, de vime, palha, a fabricar a farinha. Aprendemos também aí, ó, hábitos importantes como tomar banho todos os dias, pescar e até fazer parto de cócoras. Essas são algumas das muitas influências culturais indígenas que estão presentes em nossa sociedade.
Mas ainda há muito a aprender com os primeiros e tão importantes habitantes do nosso continente. Os indígenas não agridem suas crianças, tratam-nas com carinho e pelo exemplo. Então aí, todas as pessoas da comunidade indígena, certo? Tem aí uma grande participação na construção, certo? Dos futuros índios, dos futuros guerreiros e membros dessa tribo. Os indígenas respeitam e cuidam das pessoas mais velhas, são sinônimo de sabedoria e fonte de conhecimento, certo? Nas tribos indígenas não há classes sociais, todos são tratados com a mesma importância. Quando o índio sai para pescar ou caçar, ele divide seu alimento com toda a comunidade. Os indígenas respeitam a natureza, não poluem, não ameaçam os animais da floresta, não destroem os rios, não desmatam, pois sabem da importância da natureza para a vida de seu povo. E com isso a gente encerra aqui os nossos slides com relação a essas contribuições dos povos indígenas. Só um detalhezinho importante, tá, turminha? Que não foi apresentado aqui nos slides, mas eu vou colocar aqui um extra, tá certo? Quando a gente fala dos povos indígenas, muitas pessoas têm a ideia apenas dos povos indígenas na natureza, dentro ali das suas tribos, vivendo aí nas suas ocas, longe da tecnologia, certo? Mas isso não é uma realidade atual, certo? Muitos povos, muitas tribos, hoje em dia, que tem aí contato justamente com a civilização, com a cultura externa, certo? Também partilham das tecnologias, da própria informática, vão à escola, utilizam de veículos aí, carros também, tá certo? Tem toda essa participação justamente na sociedade, tá bom? Mesmo que, infelizmente, muitos ainda não tenham o reconhecimento que merecem, tá certo? Ainda temos aí muito a se caminhar para uma sociedade mais democrática, uma sociedade aí de mais respeito, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar lá no gostei, é claro, de comentar aqui os vídeos para que a gente possa melhorar cada vez mais. Compartilhe lá com um coleguinha para que ele também possa conhecer mais sobre as contribuições indígenas. E, é claro, procure sempre mais informação. Não fique apenas preso a um único vídeo, apenas a um único olhar sobre a nossa realidade, tá certo? Um abraço forte e até a próxima aula.